A paz do Senhor Jesus, salve a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para todos, toda a igreja de Cristo, todos os meus amigos e toda a minha família, né? Todos os meus parentes, os que moram aqui perto de mim, os que moram longe, que foram ver este vídeo. Eu estou abençoando todos no nome de Jesus. Quero mandar aqui o meu bom dia para a minha amiga Dilma, né, em São Paulo. Quero abençoar ela com a família dela. Também quero abençoar o meu amigo Edivan, que mora ali no Maranhão. Que Deus seja com cada um, que Deus seja conosco, que esse dia seja dia de bênção nas nossas vidas. Amém? Hoje a palavra é no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos ler e refletir no livro de Atos, porque a palavra de Deus nos ensina a ler, refletir, para que nós possamos aprender da palavra, estudar a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estudar o livro de Atos. Pedro e João saíam ao templo para a oração da hora nona. Versículo 1. Versículo 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O 3. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. 6. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram e em um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. 10. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes aconteceram. Então aqui a gente sabe que tudo na nossa vida tem um propósito, tudo tem uma razão e tudo tem um porquê. A gente não faz nada sem pensar, né? Muitas vezes pensa e pensa errado, né? Mas pensa. Todos nós pensamos quando queremos alguma coisa. Então vamos ver aqui o sentido desse jovem, que não fala a idade, que era coxo de nascença, então ele já nasceu deficiente. Mas vamos ver, se ele era coxo de nascença, ele não andava. Então, para ele estar ali, na frente daquele templo, todo santo dia, alguém levava ele e colocava ele ali. Então, o sentido da vida daquele homem para aquele povo
que levavam ele, aquele povo que cuidavam dele, o sentido era que ele, ali naquele ponto, ele ganhasse dinheiro para o mantimento daquela família que estava cuidando dele. Então ele foi ensinado a pedir a esmola, colocando ele na porta do templo, mas nunca ele teve a oportunidade de estar dentro do templo, né? Ele não conhecia o templo por dentro. Então, nessa tarde, né, na hora nona, digamos que é às 3 horas da tarde, ali todo dia ele estava ali, mas nunca tinha aparecido alguém que tivesse para ele, que oferecesse para ele realmente o que ele precisava. Todos que davam para ele estavam ali alimentando e sustentando o dia a dia dele com as pessoas que colocavam ele ali. Ali era um ponto estratégico, né, para aquela pessoa que levava ele todo dia, porque ali era um ponto que o dia todo estava entrando gente para aquele templo, né, porque aqui fala que era mais ou menos, a hora nona é às 3 horas da tarde, então sol quente, né, mas ele ali, porque ali era um ponto de fonte de renda para ele. Então todos que davam a esmola para ele estavam ali alimentando aquelas pessoas que estavam usando ele, que estavam explorando ele, né, usando ele para os seus próprios benefícios. E Pedro e João, quando fala, né, Pedro e João subiam, então o templo ele ficava alto, né, e eles subiam com ele e colocavam lá na porta, né, no templo, para a oração da hora nona. Então, quando ele viu Pedro e João ali, imediatamente ele implorou por uma esmola, porque ele foi ensinado a pedir esmola, implorar, se fazer de um pobre coitado, de um mendigo, mais do que o que ele já parecia, né, ser. Porque o esmoléu, aquele que vive pedindo esmola, ele é mendigo, né? Então, usaram ele para mendigar esmola. Mas tem um ponto aqui bem certo. A oração da hora nona era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Aqui nós vamos para o 3. Vendo ele Pedro e João, que entravam no templo, implorava-lhes, dizendo, no templo, implorava que lhes desse uma esmola. A gente vai por 4. Vê, importante esse versículo. Pedro, fitando-o imediatamente, juntamente com João, disse, olha para nós. Então, por que Pedro e João disseram, olha para nós? Porque ele foi ensinado também a olhar para baixo, né? O esmoléu, aquele que fica sentado pedindo esmola, ele não olha para cima, ele olha para baixo, né? Ele não olha para a cara das pessoas. Então, se você conhece alguém que anda de cabeça baixa, olhando para baixo, alguma coisa prende ele a não olhar para cima. E sabemos que não é coisas, né, que venha de Deus, porque o que vem de Deus vem de cima. E se a pessoa anda olhando para baixo, ele está procurando o quê? Embaixo. Então temos que olhar para cima, porque de cima é que vem o socorro. Foi de cima que veio o socorro para ele. Quando Pedro e João falaram para ele, no versículo 5, olha para nós. Ele os olhava
atentamente, esperando receber alguma coisa. Se você espera receber alguma coisa de alguém, de um amigo, de um colega, de um vizinho, de um parente, que não seja olhando para cima, que não seja entregando o seu desejo ao Senhor, você pode receber coisas erradas. Você pode receber coisas que não vai agradar a Deus. Você também pode receber aquilo que você está esperando, que só serve para aquele dia. No outro dia você tem que voltar novamente para o mesmo ponto, continuar na mesma vida. Se você anda olhando para baixo, se você espera das pessoas receber algo para o seu sustento, sem você procurar o verdadeiro dono do ouro e da prata, e que tem além do ouro e da prata para lhe dar, você nunca vai mudar de vida. Você vai viver sempre mendigando. Você vai viver sempre esmolando. Então, erga a sua cabeça, olhe para cima, olhe para Cristo, olhe para Jesus, porque é dele que vai vir o seu socorro. E aqui no 6, Pedro diz, quando Pedro diz, olha para nós, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que Pedro tinha? O que João tinha? O que você tem para oferecer para alguém que está necessitado, alguém que está pedindo, que está ali com a mão estendida, precisando de ajuda? O que você tem para oferecer? Então, se você tem algo bom, grande na sua vida, ofereça o que você tem de melhor. Foi o que Pedro e João ofereceram. Pedro e João não tinham arroz, não tinham roupa, não tinham dinheiro, não tinham ouro nem prata, como ele falou, mas o que Pedro e João tinham, eles deram. Eles tinham Jesus Cristo. Quando ele olhou, quando Pedro disse, olha para nós, ele olhou, ele viu algo em Pedro e em João que ele nunca tinha visto em alguém, até porque ele nunca tinha olhado para alguém, ele olhava para baixo, né? Ele nunca tinha levantado a cabeça para olhar para cima. Primeira vez que ele olhou, ele encontrou João, encontrou Pedro no caminho dele, que botaram ele de pé. Então, se você conhece alguém, ou se você tem alguém que nunca tem uma palavra para lhe fortalecer, para lhe levantar, para lhe botar de pé, como a família daquele coxo só botava ele para baixo, então se saia dessa pessoa, porque essa pessoa não serve para ser seu amigo, para ser seu colega, para ser de dentro da sua casa. Se você tem um irmão dentro da igreja que nunca lhe ajuda com a palavra amiga, com um abraço, por mais que ele veja sofrer, por mais que ele veja chorar, mas ele não tem aquela decência de dizer para você, levanta, anda, olha para cima e te estender a mão com o melhor, que é Jesus. Foi o que Pedro e João fez. Eles estenderam a mão e deram o melhor deles. Ele viu em Pedro e em João Jesus. O que ele fez quando ele viu pela primeira vez a luz que brilhava em Pedro era a luz de Cristo, era o próprio Deus ali falando com ele. Então ele levantou imediatamente, porque ele precisava de um Pedro e de um João na vida dele. Se você precisa de um Pedro, se você precisa de um João, se tem alguém assim na sua vida precisando de um Pedro e de um João, apresente para essa pessoa que está necessitado. Não dê para ele só o dinheiro, não dê para ele só aquilo que vai manter ele ali todo dia no mesmo ponto. Não mantenha o vício. Se ele estava ali, é porque tinha quem sustentasse ele. Todo dia ele levava a renda para casa.
Como nesse dia, era o dia da salvação dele, era o dia do encontro dele com Deus através de Pedro e de João, então justamente nessa hora que Pedro e João passou, foi a hora da salvação, foi a hora da convenção dele. Ele levantou, ele andou, e o que ele fez? Ele louvou. É o que nós temos que fazer, é louvar o nosso Deus como agradecimento. E assim ele foi testemunho para todos aqueles que via ele ali todo dia sentado, esmolando. Seja você um Pedro, seja você um João, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, na vida daquele que está sentado pedindo esmola, na vida daquele que bate na sua porta pedindo ajuda. Não dê só o pão de cada dia a cada dia, mas leve a palavra de Deus, mostre para ele o próprio Deus, Jesus, que é o que as pessoas precisam hoje. O que mais nós precisamos na nossa vida hoje é de Jesus Cristo. Se você tem Jesus na sua vida, ofereça a palavra de Deus, mostre Jesus Cristo para aqueles que ainda não têm Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado e fique na paz do Senhor Jesus.